Sem obediência não há crescimento espiritual. Hoje eu quero falar sobre isso. Sem confiança exclusiva em Cristo não há salvação. Filipenses capítulo 3, é um texto um pouco longo, então nós vamos lendo na medida em que nós formos caminhando na mensagem. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas na Ásia Menor, onde hoje basicamente é a Turquia. Algumas dessas cidades ainda existem. Você, quando tiver um dinheirinho, quiser economizar, você pode viajar para lá e ver esses lugares onde, no primeiro século, essas histórias do Novo Testamento aconteceram. Mas Paulo estava indo para Jerusalém e ele mandou chamar os presbíteros, os pastores de Éfeso. E ele fez um alerta muito sério para esses pastores, que eu desejo que seja um alerta para nós hoje à noite como igreja. Ele disse assim, olha, lá no capítulo 20, não precisa abrir lá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, disse o apóstolo Paulo, em primeiro lugar vai acontecer uma coisa com vocês. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Ele está usando uma figura de linguagem porque ele falou de pastorear. Isso era muito comum naquela época. Então ele está dizendo, olha, depois que eu partir, depois que eu for embora, eu sei que vai vir perigo de fora para dentro. Lobos vorazes. Ele está falando de gente, de pessoas, de maus obreiros, de falsos pastores. Vão penetrar na igreja e vão tentar destruir o rebanho, não vão poupar o rebanho. Em segundo lugar, ele fala que vai haver problema de dentro da igreja. Ele diz, olha, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, por causa desses dois problemas que vão surgir, de fora para dentro e de dentro da igreja. O que ele fala? Vigiem, tomem cuidado. Lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Eu não sei quantos de vocês gostam de seriados policiais, eu gosto bastante. Tem um seriado que nós em casa gostamos de assistir muito, que é uma série chamada Vivendo com o Inimigo. É da investigação Discovery. E é muito interessante, porque fala de relacionamentos entre homem e mulher, em que ela conhece ele ou ele conhece ela, e no início é tudo mar de rosas, é algo tão bonito. E de repente, então, esse seriado é baseado em fatos reais, depois que já houve julgamento, então geralmente aconteceu 5, 10 anos atrás, e eles então vão atrás do juiz que julgou o caso, dos advogados que defenderam o acusaram, e eles fazem então uma encenação daquele caso. E queridos, nossa vida, você vê coisas assim que você fala, não é possível que o ser humano é tão capaz de fazer isso por causa de dinheiro, por causa de prazer. Só um caso que me lembra aqui, não vou contar a história, mas só um caso, uma mãe que colocou fogo na casa com o marido e as filhas, porque se o marido morresse, ela iria receber uma grande indenização. E o interessante é que as pessoas, os repórteres que fazem esse seriado, que conversam com as pessoas que vivenciaram o caso, eles perguntam assim, mas você não viu nenhum sinal dele, porque ele era um santo e se transformou num demônio, e você está convivendo na mesma casa com o inimigo. E a pessoa diz assim, nossa, hoje eu vejo os sinais, mas naquela época parece que eu estava tão cego, que eu não prestei atenção. Mas hoje, olhando daqui para trás, eu observo os sinais de que ele ou de que ela era de fato capaz de fazer isso que fez. Paulo está dizendo para os filipenses nesse capítulo 3, cuidado com os inimigos. O tom de Paulo no capítulo 3, ele muda. Até o capítulo 2 ele está chamando a igreja de meus irmãos, amados, mas agora ele muda o tom, é um tom censura, é um tom de censura, é um tom áspero.
ele fala contra dois grupos que entraram ou que estavam infiltrados na igreja. E ele está dizendo, olha, cuidado com o inimigo. Porque muitas vezes nós vivemos com o inimigo e não prestamos atenção nos sinais. Os dois grupos que ele fala, que nós vamos estudar nesse capítulo, são os judaizantes e os mundanos. Os judaizantes são pessoas que ainda existem na igreja cristã. Eles são pessoas que querem ensinar a salvação pelas obras, pelos méritos. E Paulo vai condenar essas pessoas na igreja. O segundo grupo são os mundanos. São aquelas pessoas que acham que porque Jesus é um Deus de graça, e porque a salvação é não mérito, você pode viver sua vida satisfazendo a sua vontade. E você pode buscar a felicidade com todas as suas forças. Então, na história da igreja, sempre existiu alguém que se levantou como inimigo do povo de Deus. Como Paulo falou, cuidado, porque dentre vocês mesmos vai se levantar pessoas tentando arrastar os discípulos atrás deles. Cuidado, vigiem. No século II para o século III, um homem, um pastor, um presbítero, chamado Ário, ele era pastor de uma igreja lá no Egito, em Alexandria. E um dia, ele teve um bate-boca, ele teve uma discussão com o bispo. Para vocês terem uma ideia, naquela época, de bispo e presbítero e pastor, é como se o seu Alcides, o Ademar, o Rogério, o Marquinhos, que cuidam dessas famílias, fossem os pastores de pequenas igrejas espalhadas na cidade, e o Titão fosse o bispo, o supervisor. Não é que ele era superior a eles, mas ele supervisionava os trabalhos. E aí então ele chamou o seu Alcides e diz, olha, isso que o senhor está ensinando lá na casa da irmã Ziza, ou às vezes na casa do João, não procede da Bíblia não, você tem que mudar, seu Alcides, essa doutrina sua. E foi isso que aconteceu. Alexandre bateu boca com Ário. Mas sabe de uma coisa? Ele não se importou. Ele continuou ensinando na sua igreja que o Pai é um só. E olha, parece verdade isso. E é verdade mesmo, o Pai é um só. Mas o que ele queria dizer, que o Deus, Criador dos céus e da terra, ele é uma só pessoa. Ué, e o Filho? Ele diz, olha, o Filho foi criado pelo Pai. Porque houve um tempo em que o Filho não existia. E ele encontrou muitos adeptos dentro da igreja em Alexandria, e esse ensino espalhou, até o imperador Constantino gostou desse ensino. E sabe o que o Constantino fez? Para que a igreja não se rachasse, não se dividisse, ele chamou todos os bispos, em 325, lá onde hoje é a Turquia, em Niceia, para que esses bispos se reunissem, porque na expectativa do imperador Constantino, Ário iria poder ensinar e as pessoas iriam adotar o arianismo. Mas a verdade é que a Assembleia, quando começou a ouvir esses ensinos arianos, eles se rebelaram contra aquele ensino porque não procedia o ensino apostólico. E então esse grupo elaborou uma declaração de fé. Eu vou ler essa declaração de fé para vocês, porque elas falam sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito. Sobre o Pai é bem sucinto, porque esse não era o problema. Sobre o Espírito Santo também não era o problema. Eles gastaram mais tempo nessa declaração de fé acerca do Filho. Então preste atenção comigo. Sobre o Pai, o que eles disseram? Cremos, vamos ler comigo? Cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós dizemos amém, essa é a nossa fé. Sobre o Filho, o que eles disseram? E cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito do Pai, da substância, eles usam uma palavra grega, dizendo, da mesma natureza do Pai, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Vocês entendem a diferença? Eles estão dizendo, ele já existia como Deus, mas ele foi gerado na barriga da Maria. Então, gerado, não criado. Consubstancial, está dizendo, da mesma substância.
da mesma essência que o Pai, por quem foram criadas todas as coisas, que estão no céu ou na terra. A gente pode dizer amém? Isso, nós concordamos com essa doutrina. Sobre a obra do Filho, olha o que eles disseram nessa declaração de fé. Vamos comigo. O qual, o Filho, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu. O que está entre aspas aí, foi eu que coloquei para ficar mais claro para a gente, tá? Se encarnou e se fez homem. Padeceu, sob Pôncio Pilatos, e ao terceiro dia, ressuscitou e subiu ao céu. Está assentado à direita de Deus Pai, de onde ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Amém? Cremos em tudo isso. Olha o que eles disseram sobre o Espírito e cremos no Espírito Santo. Eles não falaram muita coisa sobre o Espírito porque o problema não era sobre o Espírito Santo, era sobre Jesus. Agora preste atenção como que eles terminaram essa declaração de fé. Eles disseram assim, vamos lá comigo? E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação. Todos os que falem assim são anatematizados pela igreja. Anátema era uma sentença de maldição, era uma exclusão da igreja. Aqueles bispos que muitos deles tinham no seu corpo marcas do sofrimento por Jesus Cristo, tiveram a oportunidade de fazer essa declaração e dizer: esses inimigos da cruz estão expulsos, excluídos. Mas você percebe como que a igreja viveu com o inimigo? Ário era um pastor. Ele ensinava a Bíblia numa igreja cristã, lá no Egito. Estava dentro da comunidade. Por isso que Paulo alertou os presbíteros: tomem cuidado, porque vai vir lobos de fora, e vão surgir dentre vocês lobos, tentando arrastar os discípulos atrás deles. Falsos mestres e falsas doutrinas é uma desgraça no seio da igreja, porque destrói a igreja, destrói a comunhão com a igreja, e leva muitas pessoas para o inferno. E você acha que o arianismo acabou? Ainda hoje, existem grupos que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, mas são arianos. Eles não creem que Jesus é Deus encarnado. Eles acham que ele é alguém menor do que o próprio Deus. Por isso, capítulo 3, Paulo vai fazer um alerta muito sério para a igreja de Filipenses e para nós também. Ele diz assim, lá no capítulo 3, verso 1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Possivelmente Paulo já tinha ensinado essas verdades quando ele era fundador e pastor daquela igreja. Mas agora, ao escrever, ele está dizendo: olha, eu vou repetir as mesmas coisas, mas isso é uma segurança para vocês. Então ele diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Tem pessoas que acreditam que Paulo está falando sobre 3 grupos, porque ele usa 3 vezes a palavra cuidado. Mas ele está falando de um grupo só, um grupo que está infiltrado na igreja. É como é um recurso didático que os escritores bíblicos usavam. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês. Por isso Paulo diz: cuidado, cuidado, cuidado. Ele está alertando para que a gente não seja enganado com essas pregações que continuamente estamos ouvindo no rádio, na televisão. Os cães, ele está falando do caráter desses falsos pastores, desses que se levantam dentro da igreja. São traiçoeiros, por isso que Paulo usa essa expressão cães. Não pense na Kiara, naquele cachorrinho bonitinho, branquinho, que até o dá banho lá uma vez por semana, que come ração.
Talvez até poderia chamar, porque quem chega perto da Etel, ela fica brava. Mas esses cães eram animais vadios, que andavam nas ruas, mexendo nos lixos, e que atacavam os transeuntes, e mordiam, machucavam. Essa é a figura. Essas pessoas que estão infiltradas dentro da igreja cristã, ensinando uma falsa doutrina, são como cães ferozes, prontos para atacar e destruir. E Paulo diz, eles praticam mal. Talvez na sua Bíblia esteja escrito, são maus obreiros. O ministério deles é maléfico, porque leva à perdição. E ele diz, falsa circuncisão. Possivelmente ele está falando de judaizantes, judeus que alegaram crer em Jesus, mas ensinavam que era preciso guardar o sábado, era preciso ser circuncidado. E o interessante é que Paulo usa uma palavra, a grega, que não é circuncisão, é mutilação. E ele está dizendo, esse povo não foi circuncidado de acordo com a vontade de Deus, eles foram mutilados, porque eles não confiam na graça de Deus. Preste bem atenção, Paulo vai mostrar para nós que ele renunciou seus méritos, como judeu que ele era. Olha o que ele diz a partir do versículo 3, ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos, e não temos confiança alguma na carne. Aí então ele vai dar o exemplo dele, ele diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então Paulo vai dar o pedigree dele. Ele vai mostrar como ele, à luz do Velho Testamento, à luz do legalismo da lei, ele era irrepreensível. Ele tinha justiça para bater no peito e dizer, eu entro no céu. Ele fala da sua família, da sua religião, e fala das obras que ele fazia. Olha o que ele diz comigo. Primeiro, ele vai falar da sua família. Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Agora ele usa a palavra certa para circuncisão. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a minha família era uma família que guardava a lei, andava nos princípios de Moisés. Por isso, seguindo a lei, eles me circuncidaram quando eu tinha 8 dias de idade. Ele fala mais, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. O que mais que ele fala? Verdadeiro hebreu. Por que ele fala isso? Primeiro, quando ele cita a sua tribo, porque foi a única tribo do Velho Testamento, quando houve a divisão do reino, norte e sul, que permaneceu fiel à dinastia de Davi. Quando ele diz, olha, eu sou um hebreu de hebreu, ele está dizendo, eu sou um carioca da gema, eu sou um hebreu verdadeiro, eu falo hebraico. Naquela época, era dificílimo você encontrar um judeu que falasse hebraico. Todos falavam aramaico. Por causa da diáspora, eles esqueceram o hebraico. Paulo diz, eu falo hebraico. Olha, batendo no peito. O que mais que ele diz? Quanto à lei, fariseu. Ele está dizendo que na religião dele, ele pertencia a uma seita em Israel que era legalista, que era extremamente zelosa pela lei mosaica. Olha o que mais que ele diz. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o pedigree do apóstolo. Ele está dizendo, olha, eu tenho razões para me vangloriar, por causa do meu pedigree, por causa da minha história. Se alguém pode entrar no céu, é o apóstolo Paulo. Mas ele para e diz, mas eu renunciei a tudo isso, porque na verdade, eu nunca entraria no céu com a minha justiça própria. Então, olha comigo, o que ele vai nos ensinar, nos versículos 7 a 8, a troca do mérito que ele fez. Mas, o que para mim era lucro, ganho. O que é lucro aqui? Tudo que ele citou, o pedigree, tudo aquilo que ele como judeu achava por obedecer à lei, ou pelo menos ele achava que obedecia à lei, ele iria entrar no céu. Ele diz, olha, tudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda, prejuízo. Na verdade, a expressão grega é cocô de cavalo, estrume. Para que serve isso? Para nada.
Por que ele considerou? Por que ele fez essa troca, esse câmbio? Por causa de quem? Por causa de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perda. O que ele considera tudo como perda? Meus queridos, se Paulo não tivesse se convertido a Cristo, se Deus não tivesse mudado o coração do apóstolo, provavelmente nós ouviríamos hoje que Paulo, ou Saulo, seria o grande rabino de Israel, como nunca houve um rabino tão capaz e inteligente como foi. Mas graças a Deus, que Deus o derrubou do cavalo, e fez com que ele fosse humilhado, e entendesse que toda a sua justiça não tinha nenhum valor diante de Deus para entrar no céu. Por isso que esse texto está nos ensinando que sem uma confiança exclusiva em Jesus Cristo, ninguém vai ser salvo. E ele está nos ensinando isso, quando ele fala assim: comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, eu perdi tudo, minha reputação, eu sou odiado pelos judeus, eu sou odiado pelos meus professores que me deram aula de Velho Testamento. Pelo contrário, a minha raça quer me matar. Mas ele diz: eu considero tudo isso perda, por causa da grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Quírios, meu Deus, o Deus que se fez carne para morrer no meu lugar, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Você já fez essa troca? Você já fez esse câmbio na sua vida, de dizer: olha, não são pelos meus méritos, não são pelas minhas boas obras, não é porque eu sou muito melhor do que muita gente lá na igreja dos irmãos. Não importa isso. Paulo, ele era muito melhor, ou pelo menos se considerava muito melhor do que muitas pessoas. Mas quando ele foi confrontado com o Salvador Jesus, ele trocou tudo aquilo pelo conhecimento do Senhor Jesus. Considero tudo como perda, perdi todas as coisas por causa de Cristo Jesus. Ele mostra para nós nos versículos 8b até o 11, a sua confiança exclusiva em Jesus Cristo para a sua salvação. Olha o que ele diz, a partir do 9 ele diz assim: olha, o meu desejo é ser encontrado nele. Nele quem? Em Jesus, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O versículo 9, se você quiser grifar tudo na sua Bíblia, resume a teologia da salvação de Paulo. Ele está mostrando que nós precisamos ser encontrados em quem? Em Jesus. Esse é o primeiro ponto importante da salvação. Deus quer nos ver em Cristo Jesus, porque a justiça pertence a Ele. Segundo, Ele vai mostrar que essa justiça não é merecida. Ele fala assim, olha, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, aquilo que eu achava lucro, mas eu quero a justiça que vem mediante a fé, a justiça que vem, que procede de Deus, e se baseia na fé. Isso é o que nós chamamos de fé. Você já encontrou essa justiça na sua vida? Você está tentando obedecer, você está tentando ser certo, você olha para as pessoas e diz: não, mas eu não faço isso, não, eu não faço aquilo, não, eu estou até tentando, e vai tentar eternamente, porque ninguém consegue. Por isso que Paulo diz: olha, eu quero ser encontrado, eu quero ser vestido de Cristo Jesus, para que quando Deus olhar lá do seu trono, Ele vai ver o Paulão, não com méritos baseados na justiça do Velho Testamento, da lei, do legalismo, mas mediante a justiça de Jesus Cristo, o único homem que viveu uma vida perfeita, sem pecado, que obedeceu à lei por nós. É nessa justiça que Paulo queria ser visto por Deus.
Quando a graça, meus queridos, prestem atenção nisso, quando a graça transforma um pecador, o coração dele não consegue ficar parado, ele começa a palpitar por amor a Jesus Cristo. É isso que ele diz, eu quero ser encontrado em Jesus. No versículo 10 ele diz, quero conhecer Cristo. Esse é o alvo da minha vida. A palavra conhecer, ela era usada pelos judeus como um eufemismo, uma figura de linguagem para o relacionamento sexual entre marido e esposa. O que Paulo está dizendo, eu não quero conhecer Cristo apenas intelectualmente, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero fazer do meu relacionamento um prazer da minha vida, assim como um marido desfruta sexualmente com a sua esposa. Que esse versículo 10 fosse para mim e para vocês o grande desejo do nosso coração. Eu quero conhecer Cristo mais do que todas as coisas. Eu não quero perder tempo em frente à televisão, não que assistir televisão está errado, mas muitas vezes o nosso maior tempo é gasto em frente à telinha, assistindo novelas que só trazem lixo para dentro de casa. Muitas vezes nós gastamos tempo com tantas outras coisas, não temos tempo de ler a Bíblia. Nós estamos chegando em dezembro, acabando mais um projeto de leitura, 4 capítulos por dia, às vezes 5 capítulos. É isso que Paulo está dizendo, o meu coração bate por Jesus. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo, olha, eu quero viver pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É assim que se vive a vida cristã. Ele já deixou uma deixa para nós lá atrás. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o segundo a sua boa vontade. Se há coisas na minha vida que precisam ser mudadas, eu não tenho força para isso, mas eu sei quem tem. Eu preciso então chegar diante dele, me humilhar e buscar para que ele possa me fortalecer. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Ele está dizendo, olha, eu como discípulo que amo o meu Senhor, eu não quero ter uma vida folgada. Se for necessário morrer por Jesus, eu vou morrer, e eu serei um participante do mesmo sofrimento de Jesus, tornando-me com Ele em sua morte. O que ele está dizendo? Ele está falando que aceita a palavra de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é estar disposto a morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus, para que de alguma forma, não que Paulo estivesse duvidando de que ele seria ressuscitado com os cristãos, mas na sua humildade, porque não é mais pelos seus méritos, é na sua humildade que ele diz, a minha esperança, como de qualquer outro cristão, é um dia ser levantado dentre os mortos. E uma coisa ele fala, a partir do versículo 12, que a salvação, ela inexoravelmente conduz o cristão a uma vida de santificação. Ele diz, olha, não que eu tenha já obtido tudo isso, ou tenha sido já aperfeiçoado, amadurecido completamente, que não preciso de mudanças na minha vida. Não, eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha a diferença do seu linguajar. Antes o apóstolo Paulo era cheio de presunção, porque ele se baseava na justiça que vinha da lei. Mas agora ele diz, olha irmãos, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, a salvação é um dom de Deus, e todos nós que já temos Cristo Salvador, como Salvador, temos essa salvação, mas a salvação deve nos levar a uma vida de santificação. Ninguém pode viver relaxado, ninguém pode viver em berço esplêndido. A vida cristã é uma luta para matar o nosso eu, o nosso egoísmo. E Paulo está dizendo, olha, a vida cristã é como uma corrida, uma maratona. O alvo de cada um de nós tem que ser lá na frente. Por isso ele esquece das falhas,
Ele esquece das coisas que já aconteceram, das frustrações, e ele prossegue, ele caminha, ele corre em direção ao prêmio que Deus vai dar para todo aquele que persevera na fé. Salvação não é pela perseverança. Salvação é pela graça, mediante a fé. Mas a perseverança é a marca daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Por isso ele diz, olha, eu esqueço, eu avanço, eu prossigo para o alvo. Tem um prêmio, uma recompensa me esperando lá na frente. E eu não vou perder isso. Eu vou ganhar. Ele faz um segundo alerta. Ele bateu nos judaizantes, que ainda existem no meio do seio cristão. Pessoas que além da fé em Jesus, acrescentam mais isto, mais aquilo outro. Agora ele vai bater num outro grupo, que eu estou chamando aqui de mundanos. Ele vai fazer um alerta para a igreja contra quem vive um estilo de vida mundano, que acha que pode viver de qualquer maneira, que está tudo bem. 17 ele fala assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O padrão não muda, o padrão é o mesmo. Aquilo que o apóstolo ensinou em todas as igrejas no primeiro século, nós temos ensinado no século 21. Porque é a palavra de Deus, não mudou, o padrão é o mesmo. Nós aqui sempre queremos dar um jeitinho para que Deus então possa nos abençoar de acordo com o que nós estamos vivendo. Não, não se iluda, não se iluda. Então preste bem atenção. Existem duas maneiras pelas quais você pode modelar sua vida. O primeiro eu já li. Você pode olhar para Paulo e você pode observar aqueles que, como Paulo, vivem de acordo com o padrão. Ou você pode modelar a sua vida de acordo com os mundanos, que Paulo chama aqui de inimigos da cruz de Cristo. Olha comigo no versículo 18. Ele fala assim, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo, olha, quando eu lembro dessas pessoas, meus olhos são tomados de lágrimas, porque essas pessoas estão achando que a vida cristã é um oba-oba, que Deus é um Deus de amor e que no final das contas vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Ele está dizendo, ei, para aí, existe um padrão moral pelo qual nós temos que seguir. Não importa se nós estamos no século 21 ou século 30, a sociedade pode mudar, pode virar de ponta cabeça, mas o padrão canônico da verdade, da vontade de Deus é o mesmo. E ele vai apresentar para nós as bases da vida desse pessoal do oba-oba, dos infiltrados. Ele diz no versículo 19, qual é o destino dessas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição. Você tem que ter convicção disso, de que se alguém não tem Cristo e confia nele exclusivamente para a sua fé, para a sua salvação, está perdido. Mas Titão, ele é tão bom, ele é uma boa pessoa. Não importa. Se não há uma confiança exclusiva nos méritos de Jesus, e uma vida adequada aos padrões do que a Bíblia nos ensina sobre ser uma mulher, um homem de Deus, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Olha que interessante. Por que Paulo diz que o Deus deles é o estômago? São os apetites físicos. É a vontade da carne que manda. Quando algo acontece, o que toma conta é a ira, o que toma conta são palavras que não agradam a Deus, o que toma conta às vezes é a sensualidade. O Deus dessas pessoas é a carnalidade. E Paulo diz mais, e eles têm orgulho das coisas vergonhosas, coisas que os cristãos não gostariam nem de falar.
Eles estão vivendo esse tipo de vida e acham que estão de boa com Deus. E por último, Paulo diz assim: esses inimigos da cruz só pensam nas coisas terrenas. Eles não se importam com as coisas de Deus. Eles não se importam com os valores espirituais. Mas Paulo vai dizer quais são os parâmetros na vida de um homem, de uma mulher que é verdadeiramente cristão, que está vestido com a justiça de Cristo. No versículo 20 ele diz assim: enquanto os inimigos se preocupam com as coisas desse mundo, com as coisas da terra, a nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus. Aos Colossenses ele falou assim: já que nós estamos em Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, nosso coração tem que bater pelas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita com seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo está dizendo que o parâmetro de uma vida consagrada a Deus é lá em cima, não é aqui embaixo. O que bate no nosso coração é o desejo pela volta do Senhor Jesus, quando um dia Ele vai julgar todos os inimigos dEle, e todo joelho vai ter que se dobrar diante dEle, como eu falei semana passada, não para dizer Jesus é Senhor, é para reconhecer que são inimigos derrotados, e se alguém não tem o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo para toda a eternidade. E nós esperamos uma coisa maravilhosa, um dia, quando o nosso corpo será transformado, e não vai haver mais pecado na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nossa natureza será transformada, e nós seremos conformados à imagem do nosso irmão mais velho, o nosso Deus que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo. Cuidado, cuidado, cuidado. Paulo está exortando a igreja contra os inimigos da cruz. Ele falou sobre os judaizantes que só pensam no legalismo, que tem que ser assim e acha que pode, ninguém consegue obedecer à lei. Por isso salvação é graça. Ele está falando, olha, cuidado com aqueles que vivem uma vida mundana, achando que a essência da vida é a felicidade. A essência da sua vida, meu querido, é a santificação. E para produzir santificação na sua vida, às vezes Deus pode tirar alegria, Deus pode tirar felicidade, porque o alvo dele para a sua eternidade não é a sua felicidade física, mas é a sua santidade. Ainda existem muitos judaizantes no seio da igreja. Ainda existem muitos mundanos infiltrados na igreja. Cuidado, porque a Bíblia diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eu quero hoje à noite chamar você para tomar posse deste alerta que Paulo fez para os bispos e pastores lá do primeiro século. Cuidem de vocês mesmos. Traz isso para você hoje à noite. Deus está chamando você para cuidar da sua vida espiritual, cuidar da igreja de Deus que Ele comprou com o sangue dEle. Olha, mais uma vez a Bíblia falando que aquele que morreu na cruz é Deus que se fez carne, porque lobos ferozes têm penetrado. Basta você ligar a televisão, cuidado com as músicas que você ouve, cuidado com o zap que você compartilha. Outro dia um irmão postou no nosso zap lá, tenha um santo sábado abençoado, e eu disse, meu irmão, escuta o que está por trás disso. Não existe santo sábado. Segunda é santa para o cristão, terça é santa, domingo é santo, terça, quarta, quinta, não existe dia santo para o cristão, porque todos os dias são santos, porque todos os dias têm que ser vividos para a glória de Deus. Cuidado com o que você posta no zap da igreja. Por isso, vigiem, vigiem. Eu quero fazer escolhas hoje à noite. Você pode olhar para modelos que têm como padrão o Novo Testamento.
ou você pode usar como modelo para a sua vida os inimigos da cruz. Eles convivem juntos, eles estão na igreja, eles pregam mensagens falando de Deus e de Jesus. Mas você vai escolher hoje à noite qual é o modelo que você quer modelar, que você quer moldar a sua vida para a glória de Deus. Qual a coisa mais importante para você? Para o apóstolo Paulo, a coisa mais importante, aquilo que batia em primeiro lugar no seu coração, era o conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta passando na presença de Deus, chorando, pedindo perdão pelos seus pecados, dizendo: Deus, eu preciso endireitar a minha vida. Deus, obrigado porque o Senhor já fez tanto, mas ainda há tanto para o Senhor fazer. Atente para o que você ouve. Nem tudo que reluz é ouro. O pessoal da teologia da prosperidade, eles estão invadindo a sua casa. Eles invadem a sua casa pela televisão, pelo rádio, pelas músicas que você ouve. Eles ensinam que você precisa de felicidade e você tem direito à felicidade e saúde perfeita aqui e agora. Eles dizem que prosperidade e bens materiais é o que Deus quer para todos os seus filhos. Eles dizem que você tem direito a ter êxito nos negócios, sucesso, que o seu casamento vai ser blindado contra todos os problemas. Mentira! Porque nós estamos na carne. Nós lutamos, eu luto em casa dia a dia com a minha esposa, para que nós possamos manter fidelidade um para o outro e juntos manter fidelidade a Deus. Porque há uma carne do titã muito forte, que quer os seus direitos. O meu casamento não é blindado. O meu casamento, se não for dependente da graça de Deus, é muito vulnerável. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Esse pessoal é inimigo da cruz de Cristo. Porque eles nunca ensinam salvação pela graça. Você nunca ouviu uma mensagem deles falando que você precisa de Jesus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Eles falam de dinheiro, eles falam de saúde, eles falam de êxito, é aquilo que todo mundo espera. Dizem que é crente, crente fiel, batuta, que dá o dízimo, não passa por aflições, não fica doente. Eles nunca ensinam aos seus fiéis a negarem-se a si mesmos, a renunciar e a buscar a vontade de Deus. Eles nunca pregam sobre santificação, porque esse tipo de mensagem não agrada aos ouvidos. Eles querem pregar de acordo com a cobiça daqueles que querem ouvir esses falsos pastores. Eu quero dar o melhor de mim. Eu sei que eu não consigo, mas eu busco de Deus a graça para dar o melhor de mim. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, falou que o Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores humildes, que reconhecem suas falhas, mas que se lançam aos pés da cruz, para entender que ali Ele morreu, para nos limpar, para nos perdoar, e para nos fazer uma nova criatura. Por isso Paulo disse hoje à noite, sem uma confiança exclusiva em Cristo Jesus, não há salvação. Amém?